no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um Giro de Notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal que distribui prêmios para a torcida vascaína. Para concorrer é mole, é só você se inscrever no canal, esse botão vermelho e branco, clica nele, do lado tem um sininho, ativa o sininho para receber mensagens quando tiver vídeo novo. Tem vídeo novo, recebe mensagem, clica no vídeo, assiste, curte, comenta. Pronto. Tá inscrito. Resumindo, tá inscrito, curtindo e comentando os vídeos da semana, você concorre todo fim de semana a uma camisa oficial do Vasco, modelo supporter da capa. Dito isto, eu tenho que falar que os membros também concorrem a prêmios exclusivos. Camisa oficial de jogo todo mês, tá? Oficial do Vasco, da capa de jogo todo mês. E também vão concorrer a uma viagem com tudo pago para o Rio de Janeiro para ver o Vasco em São Januário. Para virar membro é mole, é só R$ 7,99 por mês e o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Falado isso, irmão, eu quero entrar aqui nesse vídeo num assunto polêmico e nojento que é a política do Vasco. Parceiro, é o seguinte, sempre falo com vocês que essa gestão Jorge Salgado é a pior gestão da história do Vasco. É o pior presidente da história do Vasco, né? O Vasco nunca tinha caído e não voltado no ano seguinte da Série B, né? Pior resultado esportivo. O ano passado, o ano de 2021, foi um ano de muito vexame para o vascaíno, de muita vergonha dentro de campo. A torcida apoia, a torcida tenta empurrar, mas a diretoria não ajudou em momento algum, né? Uma diretoria que não fala a linguagem do torcedor, não sabe comunicar. Toda vez que o Carlos Brasil, que é o gerente de futebol, abre a boca, toda vez que o presidente Jorge Salgado abre a boca, irmão do céu. O próprio Osório, que é um político, fala bem, né? Fala bem, mas ó, não me identifico com o que ele fala. Muitos dos vascaínos também não. E por que eu estou entrando nesse assunto de política? Irmão, assunto que pintou agora aí é sobre o Andrei. Lembra do volante Andrei? Cria da base do Vasco, uma promessa, né? Claro, o Andrei oscilava bastante, né? Fazia fazia excelentes jogos. Depois tinha jogos que não jogava nada, né? Moleque parecia que tinha problema de cabeça, né, irmão? Às vezes estava no mundo da luz, às vezes está passando por alguma dificuldade na vida, a gente nunca sabe, né, o que passa na vida desses jogadores, né, no pessoal deles, na vida, no íntimo deles, né, o que está acontecendo, a gente nunca sabe, né, mas a gente cobra bastante. Por quê? Porque o Vasco investe nesses garotos, né? É investimento, irmão, isso aí é custo, cara. O Vasco investiu grana nessa molecada, investe grana nessa molecada, na base inteira, né? Sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11, sub-9, sub-7, irmão, é grana. Anos e anos despejando grana na molecada para quando o cara chegar no profissional render alguma coisa, render título, virar ídolo, vender camisa. Daqui a pouco arrebenta como jogador, é vendido para fora, entra grana, aquele negócio, né, cara? É o futebol girando, né? O mundo do futebol, o mundo dos negócios do futebol girando. O que essa gestão Jorge Salgado fez, cara? Dispensou um monte de jogador da base. Volante Andrei, o Caio Lopes, Caio Tenório, Lucas Santos. Irmão, vendeu o Arthur Salles a preço de banana. Foi dilapidando o patrimônio do Vasco, negócio assustador, que a gente nunca tinha visto antes no Vasco. Irmão, saíram dilapidando o patrimônio com a desculpa de, o jogador talvez não renda nada, é um salário a menos, a gente está cortando o custo, cara. Meu irmão, deixa a gente nervoso. Eu fico nervoso, cara. Eu fico nervoso com essa forma como a gestão Jorge Salgado dilapidou o patrimônio do Vasco. E aí, por que eu estou tocando nesse assunto agora? Né? Você pode até falar, pô, Bigode, Caio Tenório, não tinha jogado nada ainda. Ainda, irmão, ainda. Poderia render alguma coisa para o Vasco no futuro. Pelo menos retornar o que o Vasco investiu nele e nesses outros que o Vasco liberou de graça. Alguém entendeu por que o Caio Lopes foi liberado de graça? Eu não entendi, irmão. Eu não entendi até hoje. E, parceiro,
Por que eu tô falando isso? Porque o Andrei, volante, foi de graça pro Coritiba, tá? E tá arrebentando no Coxa. Titular absoluto, 4 gols em 20 jogos, e o Coritiba já colocou uma multa de 204 milhões de reais. Parceiro, já pensou? Amanhã o Coritiba arruma um comprador lá na Europa, vende o Andrei por mais de 200 milhões de reais. Pô, o Vasco vai ficar com cara de otário, maluco. Liberou de graça e o Coritiba fazendo dinheiro em cima do nosso jogador. É claro que o Vasco pega aí ainda 5%, né, do valor que o Coritiba vender, né, porque por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Ele ficou dos 12 aos 23 anos no Vasco, então o Vasco pegaria ainda aí 5% do valor, só 5%, cara, por causa da má gestão do Jorge Salgado, que liberou o jogador de graça. Irmão, e não é só Jorge Salgado não, eu tô cansado dessa política do Vasco, tá? Muita gente não queria o Jorge Salgado, né, como presidente do Vasco, queriam um Levenciano, tá? Inclusive, vou aproveitar a deixa aqui para emendar um assunto sobre o Levenciano. É o seguinte, hoje é dia 19/5, tá? Quinta-feira. No sábado, 21/5, termina o prazo da 777 Partners apresentar a proposta, né? Termina o prazo para ela ter exclusividade para apresentar a proposta de compra ao Vasco. O que isso quer dizer? A partir do 22, tá? A partir do domingo, dia 22 de maio, outras propostas poderão chegar, tá? Para o Vasco ser comprado. A 777 perde a exclusividade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o candidato Levenciano tinha prometido que apresentaria uma proposta melhor. Leven, ó, sábado esgota o prazo da exclusividade a partir de domingo, tá? Eu fico aguardando a sua proposta, tá? Vou até repetir aí o vídeo do Leven falando sobre isso. Eu vou buscar um comprador e vou trazer a melhor oferta para o Vasco. E aí eu quero ver vocês diante da torcida dizer que a oferta que vocês têm é melhor do que a que eu vou trazer. Tá falado, tá? Quem disse isso não foi o Bigode, foi o candidato à presidência do Vasco, Levenciano, tá? Domingo, a 777 perde a exclusividade, já poderão surgir outras propostas, e o Leven havia prometido que apresentaria uma proposta muito melhor para o Vasco. Irmão, ó, não gosto de política, tá? Mas se falou, tem que cumprir, né? Pra gente saber até se ele tá falando a verdade ou não, se é bravateiro ou não. E outra, se a proposta que o Leven apresentar, né, se a proposta dele for melhor do que a proposta da 777, que venha, irmão, que venha, parceiro. Se for melhor pro Vasco, é o que eu quero, tá? Queria falar um pouquinho sobre isso aí, sobre essa gestão Jorge Salgado e sobre essa política do Vasco nesse vídeo. Queria que você comentasse, tá? Sobre esses assuntos que eu trouxe hoje aqui no vídeo. Parceiro, comentou, curte e se inscreve para concorrer a esse monte de prêmios aqui do canal. Tô indo nessa, valeu, saudações vascaínas.